Os nossos corações preparados, podemos dar então início ao nosso estudo do mês. E como eu disse, nós estamos estudando o livro do Gênesis, este livro muito importante nas Sagradas Escrituras e que também terá um espaço especial nas fachadas aqui do nosso santuário, desta Casa da Palavra. E quem está nos ajudando a fazer essa estrada de estudo do primeiro livro das Sagradas Escrituras é o professor Dr. Wellington Silva de Barros, a quem mais uma vez acolhemos no nosso programa. Bem-vindo entre nós, professor Wellington. Obrigado, Padre Rodrigo. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. E é sempre uma alegria poder estudar com você as Sagradas Escrituras e partilhar com esta gente boa do nosso Brasil esses ensinamentos, essas coisas que podemos tirar das Sagradas Escrituras para melhor vivermos a nossa fé, o seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Professor Wellington, nós estamos conversando sobre o livro do Gênesis. Na semana passada, falamos do Jardim do Éden, falamos da questão da humanidade, trouxemos aqui uma palavrinha, mito, mostrando que o mito não é uma propaganda enganosa ou uma história falsa, mas um modo de contar uma história, um modo de contar um fato para que este fato possa nos inspirar para termos novas atitudes. E nós queremos continuar este nosso estudo, adentrando, aprofundando este livro que significa livro dos inícios, que mostra aí a caminhada do povo de Deus aí a partir da criação. Por isso, a primeira pergunta que a gente coloca aqui para abrir o nosso diálogo é essa: Javé, em algum momento da história da salvação, ele se arrependeu de criar o homem e a mulher? Então, Padre Rodrigo, a gente vê nos relatos, relatos anteriores, que nós conversamos também no encontro passado, no programa passado, sobre Adão, Eva, serpente, Caim e Abel. Eles mostram a autossuficiência humana. Quer dizer, a busca do ser humano, e não é de hoje, dá para perceber, na busca de concentrar bens, de ter poder, de ter controle social. Então, a uma certa altura, Deus também intervém nesse projeto. Ele constata essa maldade do ser humano sobre a Terra. Mas ele não perde a esperança. Por maior que seja a maldade do ser humano sobre a Terra, Deus confia no desígnio do seu coração, no seu projeto para a humanidade. É interessante que este projeto de amor de Deus para com a humanidade, ele vai se revelando de muitas formas, e este projeto também vai sendo amadurecido e exigindo das pessoas, dos homens e mulheres de fé, atitudes concretas, vivendo este projeto para que ele possa dar os seus frutos. E aí a gente pode fazer então uma segunda pergunta dentro deste nosso estudo. Por que Deus então permite a Noé se salvar? Nós sabemos que dentro do livro do Gênesis existe esta bonita história de Deus que pede a Noé que construa uma arca e que separe ali alguns animais, que leve com ele para dentro da arca alguns animais. E por que então isso, esta permissão de Deus a Noé para que ele se salvasse e salvasse também a sua família? Olha, Padre Rodrigo, a gente percebe que o autor sagrado apresenta a Deus, nessas páginas do Gênesis, um Deus muito humano, não obstante a maldade do ser humano. E aí quando a gente fala, Deus se arrependeu de ter feito ser humano, será? Então parece que Deus também tem conflito, assim como nós também, como nós temos. E o verbo, se arrepender, ele vem da raiz hebraica, nahan, que possui a mesma raiz, do nome Noé. Então aí a gente já percebe que a ação de Deus, o pesar de Deus, é um pesar que se compadece, de alguém que sente pena e sente compaixão. E quando a gente fala da Arca de Noé, a gente percebe que nós, seres humanos,
podemos e devemos ter sempre esperança em Deus. Apesar da maldade, apesar dos projetos de morte que a gente pode, infelizmente, né, viver, testemunhar, a esperança de Deus aponta sempre para uma luz, né, no final do túnel. Então a gente encontra aí Noé, sua família, que encontrou graça aos olhos de Deus. Ele é descrito como um homem justo, um homem íntegro. Então aí começa, vamos dizer assim, ou recomeça uma reconstrução da relação de um Deus muito humano, né, que pode talvez se arrepender, talvez ter dúvidas, ter compaixão, mas que convida o ser humano a andar sempre na gratuidade, sempre fazendo bom uso da sua liberdade. Então, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Então, o Gênesis deixa bem claro que Deus cria o ser humano em liberdade, cria e o coloca no jardim para que ele possa cuidar do jardim. Ou seja, o ser humano ele é responsável também pela criação. Professor Wellington, o que é de fato, dentro do universo das Sagradas Escrituras e de um modo particular, neste primeiro livro das Sagradas Escrituras, a Torre de Babel? Olha, Padre Rodrigo, eu costumo dizer que Deus, às vezes, ele é um pouco irônico, né? Ele pouco gosta de brincar com a gente, assim, no sentido positivo da palavra, né? Obviamente que não é, assim, uma brincadeira de mau gosto. Mas, assim, às vezes, na Sagrada Escritura, através dos seus gêneros literários, a gente vê, assim, uma grande ironia. Às vezes, até ironia de Deus, por parte de projetos humanos que se quer colocar, né, como se fosse, do mesmo jeito, como se fosse Deus, né, a autossuficiência humana. E o relato, né, da Torre de Babel, ele traz um contexto de um grande império, né, que quer se estabelecer. Então a gente tem aí um projeto que quer ser um projeto dominante, um projeto de uma língua só para todos os povos, enfim. E quando a gente tem a dispersão, né, no relato da Torre de Babel, ou seja, a dispersão, né, o crescimento do povo, segundo aí o Gênesis, é uma bênção de Deus, ou seja, não tem um projeto único. É fundamental que cada grupo, cada comunidade, ou dizendo assim nos dias atuais, cada país tenha a sua cultura, né, seja respeitado, enfim. Então a gente percebe que nessa ironia, nesse contraprojeto, a diversidade, ela enriquece a vida. Assim como no acontecimento bem depois do Pentecostes, né? A diversidade, ela enriquece a vida. Se a gente olhar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, então, seja o respeito, a promoção do diferente é algo positivo. E aqui, na Torre de Babel, nós temos, já nas primeiras páginas do Gênesis, né, um Deus que não quer um projeto único, um projeto de poder, né, que pede subserviência, que oprime. Ele quer um projeto de cada um possa ser respeitado, manter a sua língua, conservar a sua identidade, a sua dignidade. E é muito interessante que este episódio de Babel, ele se une a um outro episódio no Novo Testamento, que é Pentecostes, né? Porque se em Babel nós temos a confusão das línguas e a confusão ali daqueles que se encontravam no momento, nós vamos ter em Pentecostes a compreensão das pessoas que falavam na sua própria língua e se compreendiam. Então nós vemos, o Espírito que vai perpassando toda a história da salvação para manter a unidade, para manter e gerar a comunhão desejada por Deus. Professor Wellington, uma última pergunta no nosso estudo de hoje. Nós sabemos que dentro desta história existem muitos que se levantam contra Deus, muitas situações de insurgências contra o Senhor que é amor, contra o Senhor que é comunhão. E por que Deus permite, então, essas situações? Deus cria a gente para a liberdade. Como o Senhor mesmo dizia, somos co-criadores, somos participantes desse projeto de Deus. Deus conta conosco. Então, se nós estudarmos, como estamos fazendo, os dois relatos da criação, o primeiro e o segundo,
a gente percebe que Deus cria e propõe uma aliança. E essa aliança, o ser humano deve corresponder livremente. E a gente sabe que nem sempre o ser humano toma a melhor decisão, nem sempre toma uma decisão que vai, de acordo com aquilo que Deus deseja. Mas sempre se mantém, apesar da maldade humana, da liberdade humana que pode ser usada de uma maneira que está em desacordo com o projeto de Deus, sempre nessas primeiras páginas do Gênesis, em toda a Sagrada Escritura, permanece a esperança que Deus tem na humanidade. Ainda hoje, obviamente, Deus continua tendo a esperança de que nós vamos conseguir cuidar do jardim, que nós vamos conseguir viver a harmonia, enfim, que nós temos esperança de uma vida vivida melhor, com mais dignidade para todas as pessoas. Professor Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Na próxima semana nós vamos voltar, porque queremos conhecer ainda mais este primeiro livro das Sagradas Escrituras, que tanto nos inspira na vivência da fé e no seguimento da pessoa de Jesus Cristo. E agora, aproximando-se da Mãe Aparecida, nós queremos pedir a bênção de Deus por meio da sua intercessão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na graça do Pai, e até o nosso próximo encontro.